Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do módulo 20, cujo título é, vou ler aqui do lado, Proclamação da República e República da Espada. Então, vamos falar um pouco sobre esse primeiro período da Primeira República, ou depois conhecido também como República Velha. A gente vai falar mais sobre isso. Então, recapitulando. No dia 15 de novembro de 1889, foi feriado domingo passado, estou falando agora no dia 19, foi o dia da proclamação da República. O que foi isso? Foi quando civis e militares republicanos deram um golpe na monarquia, tirando o poder de Dom Pedro II e implantando a República no Brasil. E esse golpe ele não foi organizado, mas foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Por que ele não foi organizado, mas foi liderado? Porque os republicanos, civis e militares, usaram Deodoro como... convenceram o Deodoro para ser o chefe do golpe. Porque ele tinha um prestígio muito grande, Ele, dentro da tropa, ele tinha um prestígio muito grande. Mas o Deodoro nunca foi um republicano, militante. Em certos casos até ele já tinha se considerado monarquista. Mas usaram ele como... usando até algumas desculpinhas, algumas mentiras, para ele liderar esse golpe. Então, no dia 15 de novembro, ele derruba a monarquia e implanta a república. Começa a república no Brasil. E o que seria na república? O que nós temos hoje. Presidente eleito pelo voto. Então, de início, como o Brasil é uma monarquia, e as leis do Brasil eram as leis da Constituição de 1824 ainda, então teve um primeiro momento de transição, que é o governo provisório. Ele governa de forma provisória até elaborar a nova Constituição brasileira, a primeira Constituição da República. Sempre bom lembrar, Constituição é um conjunto de leis de um país. Então o Brasil tem a sua segunda Constituição e a primeira da República, a Constituição de 1891. 3 anos depois do golpe é elaborada a Constituição. Então o Deodoro é eleito de forma indireta como o primeiro... O que é forma indireta? Os deputados escolhem. Ele será o primeiro presidente do Brasil. Então, o primeiro presidente do Brasil é um militar. É o Marechal Deodoro da Fonseca. Só que elaborado na Constituição de 1891. Só que a Constituição de 1891 tem algumas mudanças. Além das óbvias, que é a mudança no tipo de governo, agora é república, tem presidente, não tem mais rei, não tem monarquia. Uma mudança é importante a gente falar um pouco, que é o voto. O voto era censitário, antes na monarquia, ou seja, você tinha que ter uma certa renda para poder votar. O voto agora passa a ser universal. Universal masculino. As mulheres não eram proibidas de votar, elas não eram citadas na Constituição. Isso é importante falar. Isso quer dizer o quê? Que nem se cogitava uma possibilidade da mulher votar. Porque se cogitassem e proibissem, estariam lá na Constituição que ela era proibida. Como os escravos eram proibidos e libertos de votarem na Constituição da monarquia. Porque haviam libertos que poderiam votar. Então lá estava lá falando que eles não poderiam. As mulheres não eram nem citadas. Então o voto é universal masculino. Falando assim da ideia de que é uma coisa boa, em termos gerais, melhor do que ser censitário, mas a ideia de que então vai votar mais pessoas. Não. Muito pelo contrário. As primeiras eleições da República votavam menos pessoas do que as eleições do Império. Por quê? Porque eles mudaram uma coisa fundamental. No Império, o voto era censitário. Não interessava. Era só você ter essa renda, por ano, você podia votar ou ser eleito. Aí a renda mudava. Na República era não. Livre para todos os homens. Alfabetizados. Não tinha essa cláusula na Constituição de 1824. Na 1891 tinha. Você tinha que ser alfabetizado para poder votar. A maioria esmagadora, inclusive a elite, era analfabeta. Então, por causa disso, se votou menos pessoas. No início. Aí tem a corrida de construção de escolas, para poder alfabetizar, para poder participar da eleição.
Mas as primeiras eleições tinham menos pessoas do que no Império, porque agora analfabeto não poderia votar. E essa Constituição elege o Deodoro como primeiro presidente do Brasil. Só que o Deodoro não é político, o Deodoro é militar. Então ele não sabe lidar com a política. Entra em conflito com o legislativo, que são os deputados, tenta ser uma espécie de rei absolutista, entra em conflito com outros militares, principalmente com a Marinha, porque a Marinha, que naquela época era chamada de Armada, então Armada e Marinha é a mesma coisa. A Marinha era a preferida do Império. O Dom Pedro II sempre prestigiou, inclusive financeiramente, mais a Marinha do que o Exército. O Exército só vai ganhar força depois da Guerra do Paraguai. Até a Guerra do Paraguai o Exército era esquecível, vamos falar assim. Então o Exército ganha força com a Guerra do Paraguai, até o Exército dar o golpe no Dom Pedro II. Então a Marinha meio que tem uma rixa, que a Marinha é mais monarquista. Tem uma rixa com o Exército, a ponto de entrar em conflito e ter uma revolta, que é chamada, no livro de vocês nem tem, na apostila, que é a primeira revolta da Armada, contra o Deodoro. O Deodoro briga com o Congresso, fecha o Congresso, briga com a Marinha, não consegue governar. No mesmo ano que ele é eleito, 1891, ele renuncia. Isso conta um pouco a história do Brasil, né? O nosso primeiro presidente nem terminou o mandato. Então aí já tem uma outra treta. Por quê? Quem assume é seu vice. Só que segundo a Constituição, o Deodoro tinha que sair em um certo tempo para poder o vice assumir. Se ele saísse muito rápido, o vice não poderia assumir, teria que convocar novas eleições. O vice dele era também marechal, também militar, Marechal Floriano Peixoto. O Floriano, né, a pessoa falou, olha, não tem que ter nova eleição, porque saiu com meses de governo. Ele falou, não, isso aí só vale pro próximo. A gente aqui não vale não, só vale pro próximo. Daquelas desculpas, né? Não, aqui porque o Deodoro não foi eleito, ele foi escolhido. A eleição é pro próximo presidente. Então, essas regras só valem pro próximo presidente. Entendeu mais ou menos o jogo dele? Normalmente ninguém gosta, né? Os políticos não gostam, os deputados. A Marinha não gosta. E tem uma segunda revolta da Armada. Só que o Floriano não é o Deodoro. O Deodoro era bem mais velho. Já tinha uns seus 60 e poucos anos já. Não sei a idade dele, mas já era um senhor de idade. E não era um cara que não tava ali, não tinha um jogo de cintura, não tinha nada. O Floriano era novo. E um cara mais disposto, vamos falar assim. Tanto que ele é conhecido, inclusive tinha um cara que tinha os seus seguidores. Os florianistas. O Brasil sempre tem um ciclo. Aquelas pessoas que seguiam e achavam ele o cara, né? Ele era chamado de Marechal de Ferro, por ser um cara muito, né, rígido, duro e incisivo. E ele não baixou a cabeça pra ninguém, falou que vai ser presidente, se você não gostou. Aí armou o exército, armou a marinha, que era porque nem toda a marinha se revoltou, né? Foram grupos da marinha, então a marinha inteira que se revoltou. Armou grupos da marinha leais a ele e tal, se preparou. Na segunda revolta da Armada, ele destruiu os revoltosos, tanto que os revoltosos tiveram que fugir para o sul, porque no sul, no Rio Grande do Sul, estava ocorrendo uma guerra civil no Rio Grande do Sul entre, né, ali os governadores, os presidentes de província, que é o nome da época. No Rio Grande do Sul havia uma guerra civil, a Revolução Federalista. E a marinha rebelde foge pro sul para se encontrar com os perdedores também da Revolta Federalista. Eles vão para uma ilha, que era a ilha do... como é o nome? Nossa Senhora do Desterro. Floriano vai atrás, invade a ilha, vence. Inclusive, essa revolta civil no Rio Grande do Sul foi uma das piores, horrorosas, assim, tipo, em termos de barbaridades. Eles degolavam, arrancavam as cabeças das pessoas, dos inimigos, um negócio monstruoso e selvagem. Que é briga da elite. Um negócio muito, muito pesado. E
o Floriano invade a ilha, mata os rebeldes, né, toma a ilha e muda o nome da ilha para Florianópolis. Acho que vocês conhecem, né? Florianópolis é literalmente cidade de Floriano. Floriano não é de lá. Ele foi lá e tomou e falou: agora vai ser Florianópolis. E até hoje o nome da cidade é Florianópolis. Beleza? E esse governo do Marechal Deodoro e do Floriano, ele recebe o nome de República da Espada. Mas primeiro eu vou explicar de modo geral, porque já falar várias vezes, como é que é dividido a história da República no Brasil. É dividida em fases. A primeira fase é conhecida como Primeira República ou República Velha, que vai de 1889 até 1930. Essa é a primeira fase que a gente está vendo agora. A Primeira República ou República Velha, é a mesma coisa, é dividida em dois subgrupos, subperíodos. O primeiro é chamado de República da Espada, que é de 1889 a 1893. Por que República da Espada? Esse que é desse módulo. Porque os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares do Exército. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Os dois eram militares. Por isso recebeu o nome desse período de República da Espada. O próximo período que a gente vai ver em outros módulos da Primeira República é a República das Oligarquias. O que é oligarquia? Vem do grego, quer dizer governo de poucos. Oligarquia são grupos que governam. E nesse período, o grupo que passa a governar o Brasil são dos cafeicultores, que nós vimos lá na época do Império. Eles já eram a potência econômica do Brasil, o café já era o maior produto de exportação, e a partir de agora eles passam a ser a elite política. Eles passam a governar o Brasil agora de fato, na chamada República das Oligarquias, que são os cafeicultores. Mas isso é outro módulo. Beleza, pessoal? Nesse módulo é só isso mesmo. Tranquilo? Então, até a próxima. Fui!